Boa noite, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor. Estamos aqui, mais uma vez, dando prosseguimento às nossas palestras de comentário, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, levadas sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Hoje, nós temos aqui conosco a participação do Vitor Hugo Ferreira, um jovem de 18 anos, que vai fazer o comentário do tema Desigualdade das Riquezas, que está inserido no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, agradecendo pela oportunidade, pela dádiva da doutrina espírita e pela oportunidade de podermos, neste momento, realizar mais um estudo. Contamos com a ajuda, o amparo dos benfeitores espirituais, como sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos nós. Então, como nós já dissemos, já apresentamos o nosso amigo. Eu só queria acrescentar que ele é estudante de filosofia numa faculdade de Uberlândia, né, Vitor? Isso, a UFO. UFA. Ô, Vitor, então a palavra é sua. Fique à vontade. Perfeito, Tonho. Obrigado. Então, boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal Ber. É uma graça estar aqui com todos vocês. É uma oportunidade sublime sempre falar em nome do Pai, falar do Espiritismo, que é essa ciência maravilhosa que ilumina as nossas vidas, que nos traz esclarecimentos, que sana as nossas dúvidas e que acalenta o nosso coração, ainda muito atormentado pelas intempéries do mundo. E só tenho a agradecer ao Pai por mais essa oportunidade. E hoje, amigos, falaremos sobre a desigualdade das riquezas, que é um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o item 8. Então, como é que a gente vai fazer? Hoje eu vou estar lendo, como são 3 parágrafos, esse item, eu vou ler o primeiro parágrafo e comentaremos. Conversaremos um pouco sobre esse item, sobre esse primeiro parágrafo, depois o segundo e o terceiro, para que assim nós construamos a nossa linha de raciocínio aos poucos. Então, para que busquemos entender o mais profundo que tem nesse texto que foi trazido para nós, que é um texto riquíssimo, escrito por Allan Kardec. Então, vamos começar na leitura. Kardec começa o texto. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que,
admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Olha que interessante. Então, o que Kardec está fazendo para nós? Ele está trazendo uma introdução. O que é a desigualdade das riquezas? Qual é esse problema? Esse problema que é tratado, que é uma dúvida humana há tantos séculos. Que é um pensamento que permeia o cérebro humano, o espírito dos homens que encarnam na Terra há milênios, que é pensar sobre a desigualdade das riquezas. E Kardec ele faz um comentário, no princípio, ele diz: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. E essa frase dele deixa claro todo o problema que ele vai expor. Na primeira sentença do parágrafo, ele já deixa explícito todo o problema e toda a solução que está envolvida nessa sentença. Então, olha o que ele está dizendo. Que, desde que se considere somente a vida atual, ou seja, a perspectiva de somente uma vida, o homem inutilmente procurará resolver a questão da desigualdade das riquezas. Olha que forte. Então, enquanto o homem tiver uma visão limitada, enquanto o olhar não alcançar mais do que ele pode ver, não expandir além do que os olhos enxergam, inutilmente ele procurará resolver estes problemas. Kardec, na introdução do livro A Gênese, diz uma coisa extremamente importante para nós. Lá na introdução da Gênese, ele vai falar um ponto fantástico, que é que o espiritismo é o outro lado da moeda, que é a vida espiritual. Porque antes do espiritismo até se sondava, e sempre se sondou a perspectiva espiritual, mas o espiritismo com eficiência que nenhum outro teve antes, que nenhuma outra religião ou nenhuma outra ciência teve antes, veio elucidar os problemas da vida espiritual, explicando-a de forma científica, de forma metódica, com consequências filosóficas, com consequências religiosas. Então, ele diz assim, que enquanto a ciência debater-se em tentar explicar as coisas humanas somente com a perspectiva material, inutilmente ela o fará. Porque, e olha o exemplo que ele dá, é como se tentasse estudar a fórmula química da água, desprezando o hidrogênio. Ou seja, como eu consigo compreender a completude, ou seja, o todo, se eu ignoro parte do todo? É impossível. Não me é possível compreender o todo se eu ignoro grande parte ou uma pequena parte dele. Então, se eu busco entender a fórmula da água, se eu desprezo o hidrogênio e fico somente com o oxigênio, eu não entenderei. De forma alguma eu entenderei. Porque é necessário que eu enxergue o todo, que eu saia do espectro limitado, da pouca visão, que não consegue expandir-se, que não consegue dilatar-se, que não consegue sondar coisas além do que se vê materialmente, permanecerei em erro nas explicações. Esse é um ponto fantástico. Kardec aqui ele está trazendo uma explicação de como o espiritismo funciona. Ou seja, o espiritismo vem trazer uma outra perspectiva. Vem completar o que estava incompleto.
Ou seja, os problemas da vida estão sendo explicados pelo Espiritismo, trazendo uma perspectiva imprescindível, que é a espiritual. E contudo é assim. Contudo, por exemplo, na filosofia, se busca estudar a filosofia, o que é aconselhável? Estude toda a história da filosofia. Saiba o que todos os homens pensaram. Por quê? Porque sabendo isso, eu conseguirei posteriormente aprofundar-me em alguma parte que mais me atrai. Porque eu sabendo todo, eu tenho o cabedal. Eu consigo entender. Se eu partes do todo, isso me fará tremenda falta no futuro. E qualquer coisa no mundo é assim. Por exemplo, uma pessoa que vai se formar em medicina, o que ela faz primeiro? A especialização ou primeiro ela faz o curso todo de medicina? Primeiro, ela faz todo o curso. Por quê? É necessário que ela entenda o todo para depois partir para o uno, para uma parte. Ou então, por exemplo, os homens, quando ignoravam ainda a perspectiva astronômica atual, qual que era a ideia deles? O geocentrismo, que o universo, que o Sol, que o sistema solar girava em torno da Terra. Por quê? Porque a perspectiva humana não conseguia sair da pequenez da qual ela estava habituado. Então não conseguia se expandir, não conseguia sair da Terra. Mas quando se estudou mais além outros pontos do universo, quando se compreendeu outros planetas, a função do Sol, aí surge o heliocentrismo. Peraí, não é bem assim que funciona. Estende a visão, expande. É a expansão que a consciência faz para que a partir dali ela consiga compreender coisas antes incompreensíveis. Então esse é o ponto que Kardec está mostrando para nós. Quando ele coloca essa sentença no começo do texto, ele está deixando claro. Se busca resolver a desigualdade das riquezas somente com a perspectiva material, cairá, reincidirá em erro, sem sombra de dúvidas. Não haja dúvida sobre isso. Porque se ignora uma parte, não se compreende o todo. E por isso que o médico tem que entender todo o corpo. Porque entendendo todo o corpo, quando tem um problema em uma parte, ele sabe que aquela parte não é isolada de todo o resto. E a desigualdade das riquezas é a mesma coisa. E aí Kardec continua. Ele apresenta o grande problema que sondou e sonda a humanidade até hoje, da desigualdade das riquezas. Por que os homens não são igualmente ricos? E a resposta é simples. Simples. Muito simples. Porque eles são diferentes. Eles não são iguais. São iguais, sim, em direito, perante a Deus. Mas não são iguais em características, em habilidades, em virtudes. São diferentes. E essa diferença faz com que eles tenham ações diferentes umas das outras. Uns se esforçam mais para conquistar a riqueza, outros se esforçam menos. Uns se esforçam mais para conservar a riqueza, outros se esforçam menos. E ele coloca aqui um ponto fantástico, que é um ponto matematicamente demonstrado. Ou seja, pode repartir com igualdade a riqueza. Em alguns minutos já não será mais a mesma. Porque aí fulano vai lá, vai comprar uma roupa, vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Outro também vai comprar outra coisa, vai comprar e etc. Alguns vão conservar. Em pouco tempo a desigualdade se fará novamente. Então, Kardec traz esse ponto no primeiro parágrafo, essa elucidação. E o que a gente tem que pensar quando a gente lê isso? Espera aí. Se o problema, então, não é a desigualdade das riquezas, aonde está o problema?
É isso que ele quer que a gente pense quando a gente lê aqui. Porque ele introduz dizendo: está faltando uma coisa na interpretação humana. Os homens estão esquecendo do ponto espiritual. E depois ele prossegue: olha como os humanos andam interpretando, olha o que eles querem fazer. Por quê? Volta lá no início. Porque eles estão esquecendo da parte espiritual. E o que ele quer que a gente entenda no primeiro parágrafo? Está faltando alguma coisa. O problema não é onde a gente acha que está. O problema é além. Tem mais coisa. Esse poço é mais fundo do que parece, como se diz. E uma coisa muito interessante que Kardec coloca aqui é como essa igualdade das riquezas, ela não só é matematicamente impossível, como ela seria contrária à lei de progresso. Porque o dinheiro, a riqueza, ela estimula o homem, querendo ou não. Ela ainda serve muito para que nós busquemos atingir os objetivos profissionais. Muita gente faz o que gosta, obviamente, mas quantos de nós trabalharíamos no que trabalhamos se não recebêssemos por isso? Por mais que a gente goste. Quantos de nós? Exatamente, porque o dinheiro é esse aguilhão. Ou seja, é o látego, é aquilo que impulsiona, é aquilo que motiva com que o homem prossiga. É o que Kardec coloca. Então, se faltasse isso, se o homem tivesse já o suficiente, para que ele trabalharia? Não teria mais motivo. Então, esse é um ponto que Kardec deixa explícito para nós. Uma outra coisa que a gente consegue depreender ao fazer a leitura do primeiro parágrafo é o quê? Olha que interessante, gente. E Kardec vai desdobrar mais sobre isso nos próximos 2 parágrafos. Mas olha que interessante. Porque não basta se ter boa intenção. Não basta se ter boa intenção, não basta se ter somente boa vontade. Por quê? Porque quando não se compreende, quando eu não entendo o processo, quando eu não entendo o todo, por mais que eu tenha boa intenção, as minhas ações serão ineficazes e muitas das vezes até negativas, ruins. Então, a boa intenção não é o único fator necessário para que se tenha sucesso nela. É necessário o quê? Entender-se como atingi-la. Como diz Rousseau, todos os homens por si só são bem intencionados, desejam o bem, mas nem todos eles sabem como atingi-lo. Porque deve-se entender antes o todo, para que depois se ponha em prática a boa intenção. A boa intenção já é um passo, mas também necessita-se de que se saiba o que está fazendo. Caso ao contrário, cairá em erro. Isso é um ponto inegável. Então, é necessário que saibamos o fim que desejamos atingi-lo, mas também como iremos atingi-lo. Então, não basta com que eu queira acabar com a pobreza. É necessário que eu saiba como acabar com a pobreza. São pontos que a gente tem que pensar e refletir, porque decisões como essas são decisões que devem ser deliberadas, ou seja, elas devem ser refletidas para que depois se tornem ação. E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 808, Kardec pergunta, né? A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades? Ou seja, a desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das faculdades que os homens têm? Ou seja, um homem é diferente do outro, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Aí os espíritos respondem sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis?
Ou seja, tem os espertos também, isso aí não conta. Mas quando se fala de honestidade, sim. Sim. São as diferentes faculdades que motivam que os homens tenham mais ou menos riqueza, as oportunidades que possuem e etc. E aí Kardec faz a pergunta crucial, a gente não pode esquecer disso. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Os espíritos respondem: não. E nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ponto. Não é possível. Entendamos isso. E Kardec vai explicar o porquê isso é uma utopia. É uma ideia que não se tem base. É, como eu disse, a boa intenção que não se sabe como atingir a si própria. Porque, além de querer, é necessário saber como. Vamos fazer a leitura agora do segundo parágrafo, para que a gente entenda um pouco melhor como Kardec vai desdobrar todo esse assunto. Ele diz: admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ou seja, por que Deus fornece a riqueza para homens incapazes de fazê-la frutificar? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. Ou seja, se tira o livre-arbítrio e se conduz fatalmente o homem, sem escolha, para o bem ou para o mal, ele perde a opção de escolha. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Olha que forte, né? Tem um texto lá na Revista Espírita do Adolfo, que é um bispo, e ele diz, quando ele fala sobre a pobreza, que a pobreza ela é inerente, ou seja, ela faz parte do mundo de provas e expiações. Essa dicotomia, essa diferença que existe da riqueza e da pobreza, ela é inerente do nosso mundo, do gênero do nosso mundo. Por quê? Porque os habitantes característicos do mundo de provas e expiações darão e farão com que surja essa diferença descomunal que há da miséria e da opulência. Então, é inerente, é inato, existe. Mas, aos poucos, isso vai se desenvolvendo, vai progredindo. Então, o que Kardec está falando para nós, nesse segundo parágrafo? Qual que é o principal ponto que ele está tomando aqui? Ele ainda não falou sobre a causa da desigualdade das riquezas, mas o que ele buscou frisar aqui com muita propriedade? Que a riqueza é uma prova moral para o homem. Ele disse: a riqueza é um meio de o experimentar moralmente.
Porque o homem tem a escolha de possuí-la antes de encarná-la. Muitas vezes a tem, sim. E quando chega aqui, olha que tamanha provação é para ele ter de lidar com tanto dinheiro, com fortunas inestimáveis, incalculáveis, que dariam para matar muita fome, saciar muita sede, dar muito abrigo para quem não tem, muito conforto para quem também não tem. Então, é uma ferramenta grandiosa. E a gente costuma pensar, nossa, mas se eu tivesse R$ 1 milhão, eu faria tal coisa, faria tal outra, e etc. E a gente tem certeza que todo mundo já pensou isso. A gente costuma pensar esse tipo de coisa. Nossa, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria tal coisa. E o dinheiro, a riqueza, é uma provação extremamente difícil. Porque ele lida poder com a cobiça, com a avareza, com a cupidez, com tudo isso. E principalmente o orgulho. Sentir-se superior, ser ambicioso mais do que o necessário. Então o homem, muitas vezes, não mais se torna possuidor da riqueza, mas sim seu escravo. Porque não mais a tem como ferramenta de progresso, mas sim como sua senhora, da qual ele não consegue abrir mão, por ter extremo apego sobre ela. Então, o homem, por ter o coração ainda incapaz, acaba fazendo usufruto negativo da riqueza. Ela é, sim, uma ferramenta extraordinária, que, quando bem utilizada, faz milagres na vida das pessoas. Mas é uma prova tão complicada. A gente pode fazer o raciocínio e pensar: como seria eu na situação de pessoas tão ricas? Pessoas que têm milhões, bilhões, trilhões. O que eu faria com tanto dinheiro? Será que os meus pensamentos seriam os mesmos? Será que eu manteria a pureza da moral cristã? Será que eu cumpriria com todas as promessas que eu faço caso eu possuísse a riqueza? Kardec coloca um ponto essencial ao dizer isso. E lá no Livro dos Espíritos ele também pergunta sobre isso aos espíritos. Ele pergunta: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Ou seja, o rico tem muitas tentações, porque a riqueza conquista muita coisa. Conquista posição social, conquista bens materiais, conquista amizades, conquista relacionamentos, e etc. Conquista muita coisa. É um poder muito grande. E a resposta dos espíritos: mas é justamente o que nem sempre faz. É uma ferramenta com muito potencial, mas muitas vezes não se utiliza. Por quê? Os espíritos continuam: torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. É exatamente isso. O homem cria falsas necessidades. Não, mas eu preciso ter mais de um carro, 3 carros. Preciso ter uma casa imensa, enorme, uma mansão preenchida de ouro, de adornos. Preciso de todas essas joias que me preenchem, e etc. São exemplos, roupas, enfim, nós sabemos. Temos muitos exemplos disso. Que a riqueza escraviza o homem.
Então, ele não mais se torna possuidor do dinheiro, mas o dinheiro, sim, que possui a ele, porque ele se torna insaciável. Então, é um poder enorme, isso sem sombra de dúvidas. Pode-se fazer muito bem com ele, sem sombra de dúvidas também. Mas é muito escorregadio. São provas escorregadias. São difíceis, tal como a riqueza, a pobreza também é. A pobreza estimula a resignação, a humildade. Como o Kardec coloca aqui no final do segundo parágrafo, ele diz: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Ou seja, são provas diferentes. Não é que Deus, isso a gente tem que ter em mente, não é que Deus quer ou proporciona, deseja com que alguns vivam na miséria extrema, padeçam muitas vezes de fome, e que outros vivam na opulência, sem se preocuparem, cheios de prazeres e etc. Não. Mas Deus utiliza desses meios que existem. Em tudo, Deus cria uma ferramenta pedagógica, educacional para o espírito. Então, se tem essa condição, é com isso que Deus trabalha. Mas a ideia é o quê? Melhorar. Essas duas condições tão antagônicas servem de muito progresso para o homem. Então, quando a gente olha a pobreza com o espectro da vida celestial, não se torna mais aquela pobreza injusta. Por que está o homem tão rico e o outro não tem nada para se alimentar? Não tem onde morar e etc. O Espiritismo vem trazer a solução de tudo isso. Então, é uma história que precisa ser melhorada. Que o homem que tem muito precisa sim ajudar aquele que tem pouco. Mas como não acontece assim ainda, funciona de ferramenta pedagógica do mesmo jeito. Essa é a beleza divina. Muito lindo. E Kardec coloca um ponto muito interessante. Por que Deus concede a riqueza para esses homens? Nossa, mas se Deus sabe que os homens são egoístas, por que ele dá para eles? Kardec rebate essa dúvida quando questionado por diversas vezes no livro dos Médiuns, no livro que é o Espiritismo e etc., sobre o porquê Deus concede a mediunidade para homens que não saibam utilizá-la, que não sabem utilizá-la, que não têm o cabedal para utilizá-la, que têm um coração ainda mau. E aí Kardec rebate. Então por que Deus concede a língua para esses homens, já que eles são usufrutuários da maledicência? Por que ele concede os braços, a saúde, sendo que eles fazem e utilizam da saúde para produzir o mal? É um ponto incontestável. Por quê? Deus quer provar os seus filhos, para que eles evoluam, para que eles se transformem. Então, por exemplo, numa escola, o professor sabe da capacidade de cada aluno, mas ele só pode julgá-lo quando o aluno realiza uma prova. Porque na prova ele vai provar o seu potencial. Ele vai demonstrar o que ele sabe e o que ele não sabe. Deus a mesma coisa. Ele prova os seus filhos para que nos erros deles ele possa ver e conceder as melhores circunstâncias futuras para evoluir, para melhorar, para lapidar-se. Então, Deus fornece essas diferentes circunstâncias, diferentes situações, para que os homens aos poucos, por mais que mal intencionados sejam, consigam ir progredindo. Porque ninguém está fadado ao mal. Então, pelo mesmo motivo que ele concede a língua para os homens, para todos eles, né, abrindo aqui as exceções que a gente sabe, ele concede também a riqueza. Porque são provas, é para o homem se provar, para o homem evoluir. E quando se pega, e esse é o ponto principal que Kardec deixa claro na primeira sentença, quando se pega a vida somente material, parece-se injusto, parece errado. Mas quando se abre o espectro da eternidade, é tão pequenina uma existência, às vezes de sofrimento, é tão pequenino, que ao olhar o todo, aquilo é somente aprendizado. O que se tira dali é aprendizado. A dor que se sofreu foi aprendizado.
Esquece toda aquela revolta que muitas vezes surge, toda aquela aparência de injustiça que surge também. E o ensinamento, a riqueza que brota dessas dificuldades que passamos. Então, é uma ferramenta de progresso. Deus nunca mantém nas mãos de um só. Está sempre trocando pelas encarnações. Então, aquele que era pobre, que era miserável, uma encarnação, na outra será rico, e assim por diante, para que o homem possa ir se provando, porque são provas diferentes. São diferentes tipos de prova. Então, a riqueza é essa prova complicada. Uma prova muito escorregadia por oferecer muitas tentações. Como Jesus diz, e como é o nome do capítulo, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e Mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Deve-se escolher um só Senhor, que é Deus. E o dinheiro será ferramenta, mas nunca motivo de adoração. Leon Tolstói, que é um escritor russo, tem um conto muito lindo que elucida muito bem para nós a ganância humana. O conto chama O Pobre Rico. E lá nesse conto, Leon Tolstói escreve: havia um homem que certa noite estava em sua casa e era um homem miserável, não tinha nenhuma riqueza e às vezes faltava com o que comer. E ele pensa: nossa, mas seria tão bom, né, se eu fosse rico, se eu tivesse muito dinheiro. Essas pessoas são ricas e não ajudam umas às outras. Tem pessoas que passam fome e os ricos não as ajudam. E aí aparece, ele ouve uma voz, né, e diz assim: olha, toma essa bolsa aqui. E dá uma bolsa para ele. Tá vendo a bolsa? Tem uma moeda dentro da bolsa, uma moeda de ouro. Tem só uma moeda, mas conforme você tirar a moeda, aparecerá outra. E assim por diante. Toda vez que você tirar, aparecerá uma outra moeda. Só que tem uma coisa: enquanto você for tirando as moedas, você não pode gastá-las nenhuma. Você só poderá usufruir-se delas quando fechar a bolsa e jogá-la no rio. Aí você poderá usufruir dessa riqueza. Então, esse homem fala: não, tudo bem, vou tirar, ficar a noite toda acordado e tirando suas moedas, e amanhã eu jogo a bolsa no rio. O homem fez tudo isso durante a noite. E de manhã ele pensou: nossa, mas que bem que eu poderia dobrar a minha riqueza. E permaneceu tirando. E no outro dia, continuou a tirar. No outro dia, continuou a tirar. E no outro, também continuou a tirar. E assim por muito tempo. Enquanto passava fome, em meio a todo o ouro que o cercava, mergulhado no ouro, passava fome, não tinha com que se alimentar. E assim foi por muito tempo. Às vezes ele até chegava ali na beira do rio, ameaçava jogar, só que voltava para trás, com medo. Por fim, esse homem morre, pobre, mas rico, em meio a todo esse ouro, do qual ele não usufruiu. O que o Tolstói quer mostrar para nós? Ele está exemplificando a avareza, essa bolsa que pesa. Por quê? Por mais que sejam, às vezes, pouco ou muito dinheiro, a avareza faz com que nós nos tornemos esses servos do dinheiro. Como tem uma passagem lá no Boa Nova, quando Judas recolhe um pouco de moeda, os discípulos do Senhor falam: olha, Senhor, são poucas moedas, mas já é um início. E aí Jesus diz para ele: pois é, Judas, mas Deus queira que você não tombe sobre o peso dessas poucas moedas. Porque o dinheiro faz isso. Ele nos ilude, ele nos engana. Ele pesa em nós. É a bolsa que, ao invés de nos impulsionar, nos aprisiona no chão. Que se transforma em grilhões, em correntes que nos prendem. Então, precisamos jogar isso fora num sentido metafórico. Abandonar esse apego para estar somente com a caridade. E aí sim usufruir do dinheiro como ferramenta, como um instrumento, como artífice. E não mais como submissos a ele.
E vamos ler agora o terceiro parágrafo, porque aí Kardec vai começar a finalizar a ideia do texto. Agora ele vai explicar a causa da desigualdade das riquezas, que antes ele não tinha falado ainda. Então, primeiro, ele exemplificou o problema. Olha, o problema é assim. Os homens estão pensando errado, estão ignorando uma parte essencial. Depois, no segundo parágrafo, ele exemplificou. Olha, a riqueza e a pobreza são provas. São diferentes tipos de provas que Deus fornece aos seus filhos. E agora, no terceiro parágrafo, ele vai explicar o porquê e como essa desigualdade surge. Ele começa. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se, Deus será justo, dando às tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria a repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Olha que legal. Então aqui ele está colocando contraponto. Se possui a vida eterna, aquela que nunca acaba, aí sim, toda essa aparente injustiça se torna equilíbrio. Percebemos um equilíbrio. Ainda percebemos sim a injustiça do orgulho, mas percebemos o equilíbrio que tange todos esses fatores. Ele prossegue. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará ao mal. Leis suntuárias eram leis que buscavam impedir ou limitar as extravagâncias dos homens, as luxuosidades e etc. Não será dessa forma, é o que Kardec está colocando. Não será com decretos, não será com leis humanas. Ele prossegue. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar. Daí vem serem elas de duração efêmera, ou seja, passageira, e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal, e agora, pessoal, ele vai falar o quê? A origem de tudo isso, a origem da desigualdade. O problema real que os olhos humanos, ainda tão materialistas e grosseiros, não conseguem observar. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha que forte. A origem do mal não está nessa desigualdade. O problema não está ali. A desigualdade é um efeito. O problema está na causa. É como combater uma gripe. Às vezes a gente toma um remédio que disfarça, que atenua o efeito do vírus, da bactéria, etc. Mas não combatemos diretamente o mal. Então ele permanece. É necessário que se tome um remédio que curará o mal que reside em nós. Qual que é esse remédio? É o evangelho de amor. É o evangelho que, como um bálsamo que desce dos céus e cobre a cabeça dos homens, mergulhando-os em uma nova sensação, em um novo sentimento, em um novo patamar, traz a cura. Quando bem compreendido, o homem se abre para esse evangelho. Abrindo-se, esse bálsamo revitalizante passa pelas chagas, limpando-as, cuidando delas com carinho, com cuidado e sarando-as. É o evangelho que envolve o homem nesse magnetismo de muito amor, que arrasta pelo exemplo, que estimula com urgência para que combatamos o egoísmo e o orgulho, porque são os verdadeiros vilões de toda essa história. São os que precisam ser combatidos. Não podemos esquecer
nem desdenhar isso. É necessário que tenhamos bem firme. São esses os nossos rivais. E não combatê-los jamais com ódio, mas com amor. Nunca com a raiva e a intolerância, mas com a paciência. Nunca com a revolta e a indignação desenfreada, mas sim com a resignação e a compreensão amorosa. São os pontos que nós precisamos ter imprescindíveis dentro de nós. O mal todo reside no egoísmo e no orgulho. Lembremos da parábola do rico e do Lázaro. Lembremos também quando Jesus encontra o jovem rico. Todas as duas em que os homens optam pelas riquezas e esquecem ao Senhor por causa do orgulho. Então, o Espiritismo abre a cortina, desvanece a bruma que antes tapava a visão do homem, joga luz onde antes habitava a escuridão. E junto com a luz, abre-se toda essa janela para que se entre esse ar que renovará o ambiente, afastará todos os miasmas deletérios que ali habitam, trazendo para o homem pureza, tranquilidade, calma, paz, respirando um novo oxigênio, não mais aquele contaminado, aquele que se encontrava maculado pelos pensamentos de orgulho, de egoísmo, de avareza, mas agora aquele que permeia junto com o Pai, aquele que vem e que é emanado pelo hálito divino, nós nos refrescando, iluminando a nossa vida, mostrando-nos o caminho que devemos seguir, clareando a trilha, explicando as dificuldades, fortificando-nos para que prossigamos com fé. É esse o Evangelho Redentor, que explica todas essas desigualdades, todos os problemas do mundo. E Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ou seja, o que ele está falando? Tem homens que pensam que a igualdade das riquezas é a solução para o remédio. E ele pergunta para os espíritos: o que vocês pensam disso? Será que é assim? E eles respondem: são cultores de sistemas. Esses ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. E agora o ponto principal, pessoal, porque essa resposta, ela é uma síntese de todo o texto de Desigualdade das Riquezas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, ou seja, de vãs utopias, de ideias inatingíveis, irrisórias, desarrazoadas. Não. Pisemos firmes no chão, sabendo onde estamos espezinhando, sabendo em que terrenos estamos pisando. Porque para que se cure, para que se trate o terreno que ainda é infértil, que está seco, árido, que nada frutifica, precisamos saber onde estamos, precisamos entender essas mazelas que habitam nessa terra, para que depois tomemos as providências corretas perante esses problemas. Tem uma frase de um escritor estadunidense, que é o Thoreau. Ele diz assim: para cada 1000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. Então, o que ele está falando aqui? Serve aqui para a nossa situação da desigualdade das riquezas, mas também para tudo. Muitas vezes nós estamos do mal achando que estamos desfazendo-a. Não, devemos ir ao encontro da raiz do mal, que é o orgulho.
que é o egoísmo. E um ponto para que a gente comece já a finalizar, que a gente precisa pensar muito sobre isso, é: será que a sociedade é responsável por todos esses problemas? Kardec pergunta aos seus espíritos. E eles respondem: sim, sim, é. Por quê? Porque todos esses problemas proliferam-se, permanecem na humanidade por um só motivo. Por um só motivo: a má educação, que ao invés de sufocar os defeitos, de combater o orgulho e o egoísmo, estimula-o, dá força para que ele cresça, alimenta-o. Então, a sociedade, nós que somos pertencentes à sociedade, somos grandes responsáveis nisso. E o que Kardec está trazendo para nós? Um ponto que o Espiritismo deixa muito claro, que o cristianismo deixa muito claro. Todo o problema encontra-se e jaz na educação mal feita. Porque o homem que se educa com a inteligência e o sentimento, a moral, retificada, baseada na justiça divina, esse está bem educado. Esse tem a consciência do certo e errado. Esse sabe o que faz. Nem sempre procederá com perfeição, com certeza não. Mas procederá com zelo, com conhecimento de causa, sabendo o que se deve estimular e o que se deve frear, sabendo qual o caminho se deve seguir, tem a luz jogada para si. Não mais habita na escuridão, na penumbra. É necessário que saibamos disso. Olha esse ponto que se converte. Tudo vai para a educação. Porque a educação que é mal feita gera todos esses problemas. Faz com que eles permaneçam. Somos grandes responsáveis por tudo isso. Por essas riquezas que são mal utilizadas. Por essas pobrezas que são mal sofridas. Porque nós precisamos modificar a raiz. Isso se faz com a educação. A educação amorosa, aquela que reconstrói, aquela que com paciência, com calma, alivia as dores e explica o porquê delas. Que explica o que se passa ao seu redor, que busca exemplificar para o homem como se deve fazer. Essa educação que reconstrói com amor, com caridade, com paz. Não com ódio, com revolta, com intolerância. Porque estes só propagam a escuridão. Não há o que se falar sobre isso. O amor é a solução. A gente sabe. Só o amor salva. Então, com o amor, com a educação amorosa, se constrói todo esse edifício que precisa ser construído para combater. Porque não adianta nós partirmos para esse combate, que é o que Paulo chama de bom combate, o combate contra nós mesmos, contra o orgulho, contra o egoísmo, despreparados. Não adianta agora, sem preparo, sem estudo, sem fortificação interna, eu querer combater o meu orgulho. Não adianta. É necessário que eu me fortifique antes. Que eu me fortaleça, que eu vista, como diz também Paulo, a armadura do Evangelho. Porque esta me protegerá, esta me fortificará. Trará rigidez, fortaleza para mim. Então, não basta. A educação é essa trilha que se deve seguir. Com a educação, o homem se veste com a armadura de Deus. A educação bem preparada, bem cultivada, que cuida de cada coração como um coração irmão. Não mais na relação de aluno,
Mas irmãos que estão em condições diferentes, que buscam encontrar-se um no outro no fim do progresso, que cuidam com carinho, com zelo, com muito cuidado, almejando o progresso mútuo, que toma cada um como seu filho, como seu irmão, que o tem muito bem quisto dentro de seu coração, são os nossos papéis de educandos diariamente com as pessoas que nos cercam, o bem-querer, o bem-tratar, levar a alegria, o amor, uma palavra amiga que educa, um exemplo que educa também. Todos esses são fatores que nos mostram por onde devemos ir. E nós, que somos possuidores de riqueza, porque a riqueza não é somente a riqueza material, mas nesse caso, tratando dela, podemos fazer o diferente. Não é necessário que se seja milionário para se ajudar materialmente. Todos nós, em nossas condições, por menores que sejam, lembremos o óbolo da viúva, quando a viúva, no templo de Jerusalém, perante Jesus, deposita o óbolo, que era a moeda de menor valor, no gasofilácio, que era o receptáculo ali, né, das moedas. E Jesus diz: a mulher foi a que mais doou, porque doou tudo o que tinha. Não precisa se ser milionário nem rico para que se doe materialmente. Tenhamos isso em mente, porque podemos utilizar. E um ponto para que nós fechemos: temos o dever, como nos diz São Luís, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 27, ele diz, a pergunta de Kardec: podemos abrandar as dores alheias? Ele responde: não só podem, como devem. Não só podem, como devem. Ou seja, às vezes a gente tem aquele argumento: não, mas Deus quer que seja assim. Eu só nasci na pobreza, na miséria. Ela está passando pela prova dela. Como assim? Eu sei tudo que Deus quer? Eu entendo todo o querer dele? Eu sei o que ele almeja para aquela pessoa? Será que ele não me pôs ali perante aquela pessoa para auxiliá-la, para ajudá-la, para servir de instrumento? Porque, como coloca São Luís, qual de nós perante a dor alheia, perante a fio dedo na ferida e mexe? É exatamente isso. Temos que tomar a atitude de ajudar a cicatrização dessa ferida. Ao cuidar, todos nós temos o dever de abrandar as dores alheias, na miséria material e moral. É o nosso dever. E para finalizar, eu quero ler um texto desse livro aqui, chamado Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel. E eu vou ler o primeiro capítulo, para a gente finalizar. O capítulo chama Dinheiro, e vai falar exatamente sobre tudo que a gente falou aqui hoje. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade. Entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte das ideias da pão e de amor, em que muitas almas, sequiosas de paz, se descendentam. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim
conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação sobre os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e, empregando dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. É isso. É um instrumento para o bem. É prova, é instrumento. Saibamos utilizá-lo. Todos nós somos possuidores dele, em quantidades maiores ou menores. Atentemo-nos ao problema essencial, o orgulho. Não nos percamos em quimeras, em utopias, em ideias sem sentido, desarrazoadas. Saibamos perceber o problema principal, concentrarmos-nos nele e combatê-lo com fé. Porque a fé é potencializadora no progresso individual e geral. Saibamos usufruir dela. É isso, amigos. É uma grande graça poder falar em nome do Pai, em um texto tão rico como todos os outros, e que a gente poderia ficar aqui horas e horas, cada qual contribuindo com o seu conhecimento interno, e uma discussão saudável, que nos ajuda no progresso, que nos ajuda a crescer. Mas o nosso momento é esse. E teremos outras oportunidades juntos. Agradeço a todos que aqui estão, nos assistindo, nos acompanhando. É uma grande graça, como eu disse, é uma grande bênção que no céu. Nossa. Que Deus abençoe a todos nós, muita paz no coração de cada um de vocês. Que sejamos sempre abençoados, sempre amparados e inspirados por essas palavras de muito amor que nos são fornecidas pelo Mestre Kardec. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos nosso companheiro pela belíssima aula que nos deu. E o que me ficou é que a Terra é uma grande escola, né? Nós temos aprendizes e professores. E temos os recursos para efetuarmos a nossa autoeducação. Nós temos os treinamentos, as provas, os desafios, as dificuldades, né? Então, nós agradecemos ao Vitor Hugo por essa belíssima aula. E, claro, nós vamos convidá-lo a estar aqui conosco em outras ocasiões para usufruirmos dos seus estudos, da sua experiência, apesar de ser tão jovem, né? Porque o Vitor Hugo acaba de fazer 18 anos, né, Vitor? E beleza, então. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, agradecer a todo o pessoal que colaborou, participou, assistindo mais este evento. E na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Que Jesus abençoe e nos ampare a todos nós.